CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje fala da importância da certificação para o mundo ESG, que busca as melhores práticas sociais, ambientais e de governança. Se você conhece a origem do produto ou do serviço, você consegue fazer escolhas mais conscientes. Um produto certificado atesta que na cadeia produtiva não houve, por exemplo, desmatamento ilegal, trabalho escravo, trabalho infantil, que o solo e a água não foram contaminados e que as comunidades do entorno foram respeitadas. Eu converso com Daniela Vilela, ela é diretora executiva do FSC, uma organização independente não governamental sem fins lucrativos, que há mais de 25 anos promove o manejo florestal responsável ao redor do mundo. Daniela, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. O prazer é todo meu. Daniela, manejo florestal é de fato a chave para a gente resolver uma série de problemas relacionados à crise climática, à fome no mundo e à questão da energia, né? Com certeza. O manejo florestal, ele é a ligação que existe entre o nosso mundo de hoje, urbano, com as nossas origens, que é a floresta. Então, nós temos, inclusive nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, diversos objetivos relacionando o manejo responsável das florestas, de onde nós podemos obter produtos, serviços e o sustento, tanto dos povos que vivem nessas localidades, quanto de todos nós no nosso dia a dia, com tantos produtos que nós utilizamos. O FSC é o sistema de certificação florestal mais reconhecido no mundo, o mais prestigiado. Com que tipo de produto e serviço vocês trabalham? Nós trabalhamos com produtos madeireiros ou não madeireiros, produtos da sociobiodiversidade. Então, nós temos desde plantações certificadas que fornecem o papel que a gente usa no dia a dia, o caderno, né, os móveis que temos em nossas cozinhas algumas vezes, até o açaí, uma castanha, uma erva mate muito consumida também pelas pessoas no sul. Então, é uma ampla gama de produtos que são certificados e, inclusive, os serviços ecossistêmicos, aqueles serviços que a floresta presta para as pessoas e para o meio ambiente. Então, tudo isso está dentro do escopo, está dentro do que o FSC trabalha e certifica e leva a informação até o consumidor. De que forma é feita essa certificação? Vocês monitoram toda a cadeia produtiva? Conta pra gente a etapa de cada um desses processos. Claro, vamos lá. Tudo começa na floresta, que é o coração da sustentabilidade, que é o coração do FSC. Então, aqui é importante fazer um parênteses que a gente fala de manejo florestal. A gente não está falando de manejo de desmatamento. Manejo florestal é retirar da floresta somente aquilo que ela pode nos ofertar. Então, o manejo florestal, ele vai ofertar matéria-prima que vai passar por algumas etapas produtivas, e essas etapas produtivas que vão transformando esse produto até chegar ao final, é chamada de cadeia de custódia. Então, o FSC certifica o que é feito lá na floresta, todas as boas práticas, a retirada dos produtos, como que os trabalhadores estão fazendo essas atividades, qual que é o relacionamento que existe com as comunidades, ou até mesmo nós temos comunidades, povos indígenas, comunidades tradicionais que também são certificadas pelo FSC, e aí com isso eles fornecem uma matéria-prima de origem responsável e ao transformar essa matéria-prima nós conseguimos obter um produto que leva o nosso selo, que muito provavelmente todos vocês já viram, a arvorezinha do FSC, representando que aquele produto teve sim uma origem responsável. Eu sei que vocês trabalham com pequenos produtores, né, com comunidades que estão mais marginalizadas, digamos assim, que não têm acesso a crédito, comunidades que não teriam uma certificação se não fosse pelo trabalho de vocês. Que tipo de benefício você consegue vislumbrar para essas comunidades?
Olha, Rosana, é um desafio imenso, pensando no cenário atual, o cenário do nosso país, que essas comunidades tenham o reconhecimento que merecem, porque são elas que de fato mantêm a floresta viva e a floresta em pé. Então, uma vez que a gente proporciona uma ferramenta que vai dar maior visualização para esse produto, maior acesso a mercados, que vai permitir com que esses comunitários se organizem, que esses comunitários conheçam os seus processos e, mais ainda, tenham acesso às boas práticas, às melhores práticas, para sim retirar da floresta tudo aquilo que ela tem a capacidade de ofertar. Então, além de ser uma ferramenta de organização interna para essas comunidades, para esses pequenos produtores, também é uma forma de eles estarem na vitrine, de que os produtos deles chamem a atenção daqueles que querem consumir um produto que de fato tenha uma característica diferenciada, que tenha um manejo diferenciado e uma origem diferenciada. Dessa forma, Daniela, eles também não se sentem atraídos pela pressão que sofrem do desmatadores, mineradores ilegais, grileiros, né, que exercem uma forte pressão, sobretudo ali na Amazônia. Então, se você tem essa alternativa de trabalhar para preservar a floresta, eu acho que é um caminho louvável, né? Sim, sim. É uma alternativa, né, Rosana? Eles precisam se sustentar, eles precisam sobreviver e eles precisam tirar da floresta, que é o meio deles, que é a casa deles, o seu sustento. Então, nada melhor do que ter uma alternativa mais adequada, mais amigável para aquele ambiente e para aquele produtor. Então, assim, a gente consegue aliar os dois interesses, os dois lados, né? Que é quem está na floresta continuar vivendo dela e que a floresta permaneça por futuras gerações, aliando aí, trazendo o ambiente econômico, uma responsabilidade para aqueles que consomem esses produtos. Vocês atuam em mais de 80 países há 25 anos, uma organização já consolidada, muito robusta. Como é que está o trabalho do FSC aqui no Brasil? O FSC aqui no Brasil, nós atuamos desde 2001, então aí já temos um certo caminho percorrido. Hoje nós temos 7,5 milhões de hectares certificados, que estão espalhados aí no mundo, no Brasil todo, em todas as regiões. Como eu disse, nós temos produtos madeireiros certificados, de organizações, desde grandes organizações produtoras de papel e celulose, até povos tradicionais, populações indígenas produtoras de castanha, produtores de açaí tradicionais. Então, nós temos um alcance muito interessante no país. É claro que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, porque o consumidor brasileiro está acordando e está crescendo o seu interesse pela busca de produtos com a origem responsável, mas ainda não é o seu principal fator de decisão. Então, nós temos trabalhado muito fortemente em levar essa mensagem para o consumidor, que a escolha de cada um, todo dia, pode fazer a diferença e pode fazer com que as nossas florestas, que são a nossa maior riqueza, permaneçam em pé por muitos e muitos anos ainda. Quais são os critérios que o consumidor ainda utiliza para poder escolher um produto ou um serviço? Já que essa questão da sustentabilidade ainda não está ali no centro da estratégia do consumidor. Uhum. Os principais ainda são preço e, secundariamente, até a qualidade do produto. Então, esses dois fatores muitas vezes acabam se sobrepondo à questão de responsabilidade e de sustentabilidade. É claro que a gente também não quer que um produto sustentável não tenha uma qualidade adequada e não seja competitivo por preço. Mas a gente tem que começar a colocar no mesmo patamar de decisão esses elementos, porque não adianta a gente economizar se o preço algum dia vai ser pago. Pode não ser pago por nós, mas alguém vai pagar esse preço algum dia. Pode ser que sejam nossos filhos, nossos netos, mas em algum momento esse preço vai vir, essa conta vai vir.
Por enquanto ela não fecha. Eu imagino, Daniela, que o grande obstáculo para a compra de um produto sustentável, em detrimento de um que não seja, ainda é o preço. Normalmente eles custam de 30% a 40% mais do que um produto tradicional. À medida que o consumidor for comprando, for se interessando por esse produto, obviamente isso ganha escala, é um caminho para a gente baratear, né, esses produtos sustentáveis? Com certeza, mas tem um ponto que é muito importante esclarecer aqui também, Rosana, é que muitas vezes esses produtos que são mais baratos, na verdade, eles não estão pagando toda a conta. Então, pode ser que esse produto esteja vindo de um desmatamento, seja fruto de invasões, seja fruto de desrespeito a direitos tradicionais. Então, por mais que naquele produto eu não esteja imediatamente vendo isso, não quer dizer que alguém não esteja pagando por aquilo. Então, não é que o certificado é mais caro. O certificado, ele existe sim uma pequena diferença que é a remuneração por todo o esforço que aquela organização que se certificou precisa obter também, porque ela tem um desempenho, né, mais melhor, um desempenho acima do que o mercado. Porém, o ilegal é que é muito barato. O que não paga todos os impostos, o que não respeita, o que não harmoniza com a natureza, o que não harmoniza com o social, é que é muito barato. Então, a gente tem um desnivelamento muito grande. Por isso que a gente vê essa diferença como muito grande, sabe? Agora, Daniela, nossa conversa está me fazendo lembrar um documentário chamado True Cost, o verdadeiro custo. Eles abordam a situação de confecções em Bangladesh, em que são feitas roupas, e essas roupas abastecem cadeias no mundo inteiro, grandes lojas, né, de fast fashion, né, de tipo Uhum. Zara, tipo C&A, enfim. E se questiona exatamente isso, essa questão da externalidade. Até que ponto uma camiseta que custa US$ 2, se ali não está embutido o trabalho análogo ao do escravo, se o algodão que foi utilizado é cultivado com prejuízo ao meio ambiente. Então, são elementos que devem ser levados em consideração nessa conta. Exatamente. O exemplo mais claro que a gente tem aqui no Brasil é o da madeira. Então, a gente hoje, em qualquer cidade, por menor que seja, nós encontramos disponibilidade de madeira, por exemplo, para construção civil. Madeiras muito provavelmente vindas da Amazônia. Mas qual foi a procedência dessa madeira? Né? O que precisou perder, o que o país, o que as nossas florestas, o que a nossa biodiversidade precisou perder para que essa madeira chegue tão barata em regiões tão remotas. Então, por isso que a gente faz a ênfase. O manejo florestal é justamente obter da floresta o que ela pode nos dar, e não o desmatamento, e não a exploração ilegal, e não o desrespeito aos povos que estão lá. Então, são dois opostos que precisam ser, sim, considerados em decisões de compra, em decisões políticas e em respeito ao nosso meio ambiente. Você falou num ponto crucial, decisões políticas. A gente teve recentemente uma tentativa do Ministério da Infraestrutura buscando selo verde para projetos de concessão nessa área de infraestrutura. Né, a certificação iria permitir aos investidores dos projetos de concessão de infraestrutura acessar financiamento no mercado de green bonds, que são os títulos verdes. Esse tipo de iniciativa, tomada aí pelo ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, poderia ser algo aplicável nesse caso de uma bioeconomia para a Amazônia, por exemplo? Sim, sim, todas as iniciativas que visam trazer uma responsabilidade para aqueles que estão demandando produtos que venham aí da floresta ou que causem algum tipo de impacto no meio ambiente, são essenciais. E quanto mais nós tivermos isso vindo do próprio governo, vindo das próprias instituições públicas, mais a gente vai ver isso sendo replicado nas esferas privadas.
porque acaba sendo o governo, as instituições públicas são grandes consumidores de produtos florestais. Então, e eles são os responsáveis por grande parte das nossas florestas. Então, as concessões é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta com um grande poder, porque justamente vai permitir que as florestas sejam manejadas de uma forma adequada, ou seja, que os produtos sejam aproveitados, que exista um aproveitamento, porém precisa-se de responsabilidade, precisa-se de algum tipo de ferramenta que vá verificar e que vá garantir que de fato isso que seria um benefício seja de fato e não acabe se tornando aí um prejuízo e uma perda para o nosso país. Que tipo de política pública você acha que seria eficiente para a gente ter acesso a mais informação e assim promover consumo consciente? Com certeza determinar a clareza de informação, que as informações que são repassadas ao consumidor de fato sejam verdadeiras, então evitar aí os greenwashings, as informações que querem passar que são eco, que são legais, mas que na verdade não são, e com certeza estabelecer uma responsabilidade e uma obrigatoriedade na verificação da origem de todos os produtos que são disponibilizados ao consumidor. Como é o caso do FSC, a gente tenta contar essa história, a gente tenta trazer, a gente traz essa informação desde a origem. Então seria maravilhoso que a gente pudesse, em todas as nossas decisões, saber o que exatamente a gente está consumindo e de onde ele veio. Qual foi o impacto que foi causado lá na origem e no caminho que esse produto percorreu. Talvez seja uma ferramenta eficiente, Daniela, que realmente consiga mobilizar a sociedade. A gente lembra o caso da Nike, né, que estava produzindo calçado na Ásia em galpões, utilizando o trabalho infantil. Isso repercutiu de forma muito negativa e a própria empresa se reformulou, lançando um plano de sustentabilidade robusto e acabando com esse tipo de prática. Exatamente. A informação, ela é a maior riqueza que um consumidor pode ter, que um governo pode ter, que todos podemos ter. Então a gente precisa de clareza, a gente precisa de transparência, a gente precisa saber a origem dos nossos produtos, do nosso consumo, dos nossos serviços, em todas as esferas. E aí falando especificamente aqui do manejo florestal, mais ainda, sabendo que é um recurso renovável, mas que a gente precisa cuidar para que ele se renove. A floresta é maravilhosa, ela dá conta de se renovar. Se a gente der as oportunidades, se a gente respeitá-la, se a gente respeitar os seus processos e os seus ciclos. Até porque a destruição causaria problemas devastadores, né? Com certeza, devastadores até mesmo para aqueles que se julgam tão distantes da floresta. O mundo é um só. Nós estamos em um mundo que é feito de ciclos, que é feito de interligações. Então, algo que vai acontecer pode parecer tão distante, vai chegar a nós e já está chegando. Né? Nós com certeza conseguimos ver todos os impactos e todas as alterações que nós estamos vivenciando no dia a dia. A nossa floresta, ela é responsável, a nossa floresta amazônica é responsável pelos nossos rios voadores, né? Então, toda a umidade que a gente recebe vem de lá, aqui no Sudeste, né? Então, como que a gente pode pensar que, ao tomar decisões ruins, a gente não vai se afetar a algo distante? Não, está aqui, está no nosso dia a dia. Você se refere à evapotranspiração, né? A umidade que é exalada pelas árvores, formando grandes nuvens, chamadas de rios voadores. São esses rios que abastecem as bacias do Sudeste e do Sul do país. Mas tem também, Daniela, uma coisa para a gente lembrar, que é a questão do sequestro de carbono. Sobretudo nesse momento em que se fala de descarbonização das economias, as árvores têm esse poder, né, de retirar carbono da atmosfera, de sequestrar e armazenar o carbono.
Elas são maravilhosas, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada. Elas têm essa capacidade, elas retiram o carbono, armazenam, e uma vez que a gente utiliza a madeira, por exemplo, num móvel, ou mesmo num papel, a gente está mantendo aquele carbono imobilizado, a gente está mantendo aquele carbono fixo. E ele não está mais no meio ambiente, ele não está causando um aquecimento. Então, é muito bom usar a madeira, é muito bom usar as florestas e conhecer essa floresta, né? A única preocupação que a gente precisa ter é saber de onde essa floresta, como essa floresta está sendo manejada, de onde está vindo esses produtos. Então, com certeza, a floresta provê diversos serviços, diversos benefícios e tem-se muito ainda que conhecer. Tem muitas coisas que a gente ainda não conhece. Quantas espécies de plantas, de animais que a gente ainda tem para conhecer? A nossa biodiversidade é riquíssima. Quantas curas para doenças não estão lá escondidas só esperando para serem encontradas? Ou o oposto, que é o que a gente vê hoje. Quantas doenças não podem vir e nos causar prejuízo se nós fizermos um mau uso dessa biodiversidade, né? Então, são dois lados da mesma moeda, que a gente só precisa saber muito bem como utilizar. Um ponto interessante que você toca é a questão do patrimônio genético, uma fronteira ainda pouquíssimo explorada na Amazônia. O que a gente tem são iniciativas externas, né, muitas vezes de multinacionais, que estão aqui no Brasil, sobretudo japoneses, que querem, de alguma maneira, explorar esse banco genético que a gente tem na Amazônia. Como é que isso poderia ser feito por nós, hein, Daniela? A gente, primeiramente, deve investir em pesquisa. A gente precisa conhecer a nossa biodiversidade, a gente precisa saber o que nós temos, quais são essas riquezas e como elas podem ser utilizadas. E, em seguida, valorizar o que é nosso, valorizar o nosso patrimônio, valorizar as nossas comidas. Nós temos, eu mencionei já, 2 exemplos maravilhosos de alimentos brasileiros que são extremamente valorizados fora e que muitas vezes não têm o mesmo reconhecimento. A castanha, inclusive que leva o nome castanha do Brasil, também castanha do Pará, e o açaí. São superalimentos extremamente valorizados fora do Brasil e que são nossos, né? E que a gente tem orgulho disso. Então, vamos valorizar os nossos produtos, vamos valorizar a nossa riqueza. Nessa questão do açaí, eu quero que você comente a história, o caso do Amazon Bay, lá no Amapá, que é uma associação de produtores de bailique, né? Eles conseguiram a certificação e o selo que eles têm sobre o açaí é o único no mundo, não é isso? Sim, é um caso maravilhoso. É uma cooperativa, são comunitários, extrativistas, situados no Amapá, no arquipélago do Bailique, e eles têm uma organização social maravilhosa, em que eles fazem a extração desse açaí já tradicionalmente. Eles, com apoio de diversas organizações, obtiveram a certificação, eles definiram que era importante para a cooperativa obter a certificação FSC, justamente para valorizar o seu produto. Então, eles inicialmente fizeram a certificação do manejo, então implementaram as melhores práticas, fizeram todas as regularizações, todos os processos que a certificação demanda. Em seguida, eles foram além, eles obtiveram justamente a certificação de cadeia de custódia, que era para poder processar esse açaí e já vender como produto final, então como um sorbet, como um açaí processado e já batido. E quiseram ir além, eles fizeram uma verificação dos benefícios que esse manejo certificado traz em alguns serviços ecossistêmicos, que é o do carbono, então o quanto o manejo deles auxilia nesse ponto que a gente acabou de comentar, que é o armazenamento do carbono, o estoque de carbono, e também na biodiversidade. Então, a manutenção dos açaizais, a não retirada, porque antes os açaís, os pés de açaís, eram retirados para a extração do palmito. Ao manter para a retirada dos frutos, você atrai os animais, você atrai a fauna. Então, você mantém o ciclo da floresta.
Então é um caso apaixonante, eles já estão conseguindo penetrabilidade no mercado, estão trazendo para São Paulo o açaí, então muito provavelmente a gente já vai conseguir encontrar açaí certificado FSC aí para o consumo. E isso demonstra que sim, é possível se organizar, é possível utilizar uma ferramenta de mercado, uma ferramenta para te colocar na vitrine, mesmo sendo uma cooperativa, né, de extrativistas no norte do país, na Amazônia. Falta muito, Daniela, para as cadeias aqui no Brasil serem monitoradas devidamente? Infelizmente, sim, Rosana. É algo que a gente vê um movimento grande, um interesse muito grande, mas ainda a gente tem uma distância entre o desejo e a prática. A gente não consegue ainda conhecer por diversos motivos, sejam eles culturais, sejam eles legais, conhecer todos os envolvidos na cadeia. Então, a gente tem, por exemplo, casos da própria castanha do Brasil, em que nós temos os extrativistas que fazem um trabalho muito importante, né, na coleta dessas castanhas, mas depois falta infraestrutura para que eles consigam escoar essa produção, para que eles consigam levar essa produção para os centros comerciais. Então, eles dependem de intermediários que vão auxiliá-los. E aí, quando a gente inclui intermediários, essa rastreabilidade acaba sendo perdida. Isso não é só na castanha, em diversas outras cadeias nós temos essa questão em que, ao não conhecer todos os envolvidos, todos os elos que estão dentro dessa cadeia produtiva, a gente não consegue ter justamente aquilo que a gente falou que seria maravilhoso, um produto dizendo exatamente de onde ele veio. Qual foi o impacto, como que eu tomo essa decisão sem ter essa informação, sem conhecer esse caminho que esse produto percorreu até chegar nas minhas mãos. Daniela, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, uma conversa muito proveitosa. Parabéns pelo trabalho de vocês, boa sorte e eu te espero numa próxima oportunidade. Eu é que agradeço, o prazer foi meu e convido a todos a mantermos as florestas para todos, para sempre. Eu conversei com a Daniela Vilela, diretora executiva do FSC, uma organização não governamental sem fins lucrativos que promove o manejo florestal responsável mundo afora. O CBN Sustentabilidade fica por aqui. Nós tivemos a produção da Érica Paixão, trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e da Priscila Gubiotti, edição do Matheus Meirelles. E se você gostou desse conteúdo, você também nos encontra no site e no aplicativo da CBN ou no seu player de podcast preferido. Um beijo para você, até a próxima.